Graças e paz, meus irmãos. Estamos em mais uma transmissão de culto. Que possa ser um momento em que nós possamos estar unidos, nós possamos aprender mais da palavra do Senhor e aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse momento, obrigado por essa oportunidade. Obrigado porque estamos vivos e podemos nos achegar a Ti, podemos ter contato com a Tua Palavra. Obrigado porque o Teu Espírito também nos guia, nos aproxima de Ti, Senhor. Nos ajude, Senhor, a cada vez mais Te conhecer, a cada vez mais estarmos próximos de Ti, Senhor. Nos livre de todo mal, nos livre, Senhor, de nós mesmos e que possamos viver cada vez mais para Ti, Senhor. Esteja consolando todos os aflitos, confortando aqueles que estão atribulados, que o Senhor possa estar renovando as forças dos cansados, dando cura, Senhor, aos doentes, que o Senhor possa estar cada vez mais nos animando, cada vez mais nos dando da Tua graça e do Teu poder para suportarmos as adversidades dessa vida, mas também avançarmos com o Teu reino e fazermos a Tua vontade, Senhor. Obrigado porque o Senhor irá nos ressuscitar e desfará o corpo da humilhação e seremos semelhantes a Cristo. Muito obrigado, Senhor, por essa promessa da vida eterna. Esteja conosco nesse momento, em nome de Jesus. Perdoe os nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos estudando a carta de Filipenses, temos feito roteiros, estamos disponibilizando alguns roteiros, estamos fazendo todos os nossos encontros baseados em Filipenses, e creio que Deus tem falado ao seu coração, e a palavra do Senhor se renova sempre quando nós temos contato, sempre quando nós nos abrimos para realmente aprender do Senhor. E nós vimos domingo passado o tema da mensagem que o pastor Paulo trouxe foi Cristo como centro, Filipenses capítulo 3, versículo 1 ao 11. Hoje nós vamos ler do versículo 7 ao 11 somente, e na descrição do vídeo estará o link do vídeo do pastor, caso você não tenha visto ainda. Vamos ler Filipenses capítulo 3, versículo do 7 ao 11. Diz assim a palavra de Deus. Filipenses 3, versículo 7 até o versículo 11. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. Que Deus abençoe sua palavra e ilumine o nosso entendimento. Meus irmãos, nós vivemos num país que tem tamanho de um continente, né? Nosso Brasil ele é enorme e há diversos povos dentro do Brasil. Nós temos os indígenas, por exemplo, e algumas tribos indígenas no Brasil, elas fazem marcas de tinta nas pessoas, nos seus membros, nos índios, né? No corpo, principalmente no rosto, para definir que clã ou que grupo, que tribo, família o indivíduo pertence. A sua identidade, a identidade do indivíduo, ela está relacionada com as pinturas, com as marcas nos seus rostos. E eles fazem uma marca em seu corpo que torna pertencentes
a uma tribo, a uma clã, a um grupo específico. Hoje, na nossa sociedade pós-moderna, no meio que vivemos, urbano, as marcas são diferentes. Digamos que ainda temos esses, de certa forma, grupos, enfim, que muitas vezes nós nos esforçamos para pertencer, que o mundo coloca e o ser humano ele tenta se encaixar nesses grupos para não se sentir completamente isolado. Então, naturalmente, o ser humano, o indivíduo, à medida que ele vai se conhecendo, até no processo dele conhecer, se identificar, e nós estamos numa época em que a própria pessoa vai construindo sua identidade e vai mesclando com coisas, com outras identidades, mas essa pessoa ela vai querer se encaixar em algum lugar, querer se encaixar num grupo, num grupo identitário, num grupo que ele se identifique, né? Só que hoje as marcas são diferentes, né? Eu creio que em sua maioria as marcas, talvez o que mais diferencia um grupo do outro seja o seu comportamento, seja a sua ideologia, os seus pensamentos, o seu modo de pensar. Isso vai dizer a que grupo você pertence, as suas crenças, né, seus valores também. Isso dizem mais do que as próprias marcas que hoje não é mais comum fazermos, né? Mas também tem, de certa forma, algum grupo, por exemplo, no modo de se vestir, no modo de ajeitar o cabelo, enfim, tem vários grupos que se identificam ainda por marcas externas. Nós vimos na mensagem de domingo que havia um grupo que queria fazer com que outro grupo se submetesse à sua marca. Nós vimos que os judaizantes, né, conhecido como judaizantes, eram pessoas que tinham crido em Jesus, mas que acreditavam que os gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, deveriam se submeter às regras, aos ritos, às marcas dos judeus. Então a pessoa não bastava crer em Cristo, mas precisava também seguir o judaísmo. Precisavam, por exemplo, se circuncidar. E aí nós vimos que o pastor Paulo expôs esse lado, falou o que o apóstolo Paulo trazia sobre esse pessoal, qual foi a orientação do apóstolo Paulo, negando esse lado deles, que eles se baseavam na carne, na confiança, na sua justiça própria, né? E não em Cristo. Não em Cristo. E o que nós lemos hoje, nós vamos falar um pouco sobre conhecer a Cristo, sobre se tornar mais parecido com Cristo, sobre não ter uma marca externa de Cristo como os judaizantes queriam, mas ser uma marca de um discípulo de Jesus, alguém que conhece Jesus, alguém que quer se tornar como Jesus. Pois a marca de Cristo, que fazemos parte do grupo, da família de Cristo, da família de Deus, que somos parte do povo de Deus, é o fato de sermos como Cristo, de conhecermos a Cristo e de nos tornarmos como Ele. Portanto, meus irmãos, conhecer a Cristo e nos tornar parecido com Ele é o maior alvo da nossa vida. Conhecer a Cristo e nos tornar parecido com Ele é o maior alvo da nossa vida. E nós lemos esse pedaço de texto e ele nos dá 2 passos para nós seguirmos nesse alvo. Esse texto que nós lemos, pelo menos 2 passos. O primeiro é abandonar a autoconfiança. Versículo 9, ele vai dizer o seguinte: e ser encontrado nele, em Cristo, né? Não tendo a minha própria justiça que procede da lei de Moisés, da lei do povo judeu, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Então, o primeiro passo, digamos assim, é abandonar a autoconfiança. É abandonar aquele que confia em si mesmo. Como nós vimos, os judaizantes confiavam na sua
na sua ancestralidade, no seu sangue, digamos assim, que eram judeus, acreditavam nas suas conquistas, nos seus méritos, acreditavam naquilo que eles faziam para se tornar aceitáveis a Deus. E nós vimos que Paulo também, ele falou, olha, se eu quisesse, nós vimos domingo passado, se eu quisesse eu podia me gabar também, porque eu sou da tribo de Benjamim, eu sou hebreu de hebreus, eu fui fariseu, eu fui zeloso, eu excedia todos da minha idade, eu era um exemplo, eu era irrepreensível quanto à lei do Senhor, mas quando eu conheci a Cristo tudo mudou. Paulo era alguém muito religioso na fé judaica, mas quando ele teve um encontro com Cristo, sua vida foi transformada. E ele disse que a gente leu que ele considerou tudo como perda. Isso para ele não fazia mais sentido diante do conhecimento de Cristo. A justiça que ele achava que ele tinha, ele achava que ele era aceitável a Deus por causa que ele era judeu, né, de uma família judaica, uma família importante, porque ele guardava os mandamentos, as leis que nós vemos, cumpria os ritos, porque ele conhecia as Escrituras. Ele achava que ele era aceitável a Deus pelos seus próprios méritos, por causa da sua religiosidade. Mas quando ele encontrou com Cristo, com a sua graça e com a sua misericórdia, ele viu que não se baseava nele, mas no que Cristo fez. Baseava em quem Cristo é, em quem Jesus Cristo é. E o centurião Cornélio também, nós vemos em Atos capítulo 10, nós vemos que ele não era um judeu de nascença, mas ele era um gentil, ou seja, um não-judeu, que tinha se convertido ao judaísmo, mas ainda assim não foi suficiente para ele ser salvo, para ele ser justo diante de Deus, para ele ser declarado justo. Porque é somente por Cristo que nós somos declarados justos, crendo nele. E Cornélio, a Bíblia diz, Atos capítulo 10, que ele era um homem respeitado, era um homem religioso, correto, que dava esmolas, era respeitado dentro e fora de casa, era um homem exemplar. Inclusive, as suas boas ações eram agradáveis a Deus. Contudo, faltava-lhe uma coisa. E essa uma coisa definiria o destino da sua vida, o destino eterno da sua existência. No seu coração, provavelmente Deus via sinceridade, mas lhe faltava conhecimento da verdade. Faltava-lhe conhecer o Evangelho, por isso que o apóstolo Pedro vai e prega em sua casa e ele se converte. E quando ele teve um encontro com Cristo, sua vida mudou, foi transformada. Nós sabemos que o Evangelho chegou primeiro para os judeus. E como sabemos, eles tinham os ritos, a lei enraizado neles. Eles tiveram dificuldades para entender que o Evangelho era para todos os povos, não somente os judeus, não somente os da cultura judaica. Eles demoraram para entender que Cristo é superior à lei, superior a Moisés, que Cristo é superior ao rito, à cerimônia, tudo isso apontava para Cristo. E que essas coisas não tinham valor nenhum em comparação ao que Cristo já fez. Que o motivo da nossa alegria, o motivo da nossa glória é Cristo. Que nós nos gloriamos em Cristo, nos méritos de Cristo, não nos nossos. Nós nos alegramos, nós confiamos, nós erguemos a cabeça confiantes, não naquilo que nós fizemos ou podemos fazer, mas no que Cristo fez, no que Cristo é. É aí que está a nossa confiança, porque não depende de nós. A salvação vem do Senhor. A salvação vem do Senhor. Nós não nos baseamos na nossa força, nem nos gloriamos no nosso próprio entendimento, nem somos sábios aos nossos próprios olhos, mas Cristo é sabedoria de Deus. Em Cristo está todos os tesouros da sabedoria. Em Cristo está a salvação. Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Cristo é a palavra. Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. E é nele que nós nos gloriamos e nos alegramos. Em sua graça, em sua misericórdia, em seu favor, em suas ações, em toda a sua obra, em seu sacrifício por nós. Pois afinal Cristo cumpriu toda a lei, toda a justiça. Ele veio debaixo da lei dos judeus. Ele foi o verdadeiro homem que cumpriu tudo o que Deus exigia, o que nenhum judeu pôde cumprir. Toda a lei Jesus cumpriu. Jesus foi perfeito para que fôssemos libertos da maldição da lei. O povo de Deus são os que creem em Jesus.
os que tiveram o coração circuncidado, aqueles que tiveram o coração transformado, aqueles que têm as leis do Senhor, não em tábuas mas de pedra, mas nas tábuas do coração. Aqueles que confiam na justiça do Senhor. Aquele que foram declarados justos mediante Cristo, mediante a fé em Jesus. Só que aqueles judaizantes confiavam na justiça que vem da lei. Confiavam na sua justiça própria. Confiavam nos seus méritos. Achavam que eram mais aceitos por Deus, porque eles cumpriam as exigências judaicas. E assim, para serem salvos, precisavam não só crer em Cristo, mas também ajudá-lo, digamos assim, mas também confiar naquilo que eles podem fazer. E Jesus conta uma parábola, e eu queria ler contigo, Lucas capítulo 18, versículo do 9 ao 14. Era bem curta. Ele conta uma parábola para aqueles que confiavam na sua própria justiça. Lucas 18, versículo 9 ao 14 diz assim: Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu eram os religiosos, líderes religiosos da época, os mais rígidos. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus completa: eu digo a vocês que este homem, e não o outro, ou seja, o publicano e não o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então o publicano ele era visto com maus olhos por todos. Mas ele tinha consciência de que se não fosse Cristo, se não fosse Deus, ele não seria nada. E Jesus está falando: olha, aquele que se baseia na sua própria confiança, aqueles que se auto-exaltam serão humilhados. Serão humilhados. Enquanto confiamos em nós mesmos, enquanto confiamos na nossa força, no nosso bom desempenho, não conseguiremos conhecer a Cristo profundamente, nem progredir na fé. Chega um momento em que muitas vezes na nossa vida cristã, nós deixamos a nossa confiança de lado em Cristo e passamos a confiar mais em nós. Muitas vezes porque Deus muitas vezes nos usa de forma maravilhosa, muitas vezes porque nós começamos a fazer obras para o Senhor, nós começamos a servir a Deus e muitas vezes isso começa a subir a nossa cabeça e acharmos que estamos fazendo por nós mesmos, que estamos fazendo graças a nós mesmos e não somos ainda dignos de misericórdia, dignos de compaixão. Mas enquanto não conseguimos abandonar isso, a gente não vai conseguir conhecer a Cristo profundamente. Jesus põe abaixo toda a nossa defesa, toda a nossa muralha. Jesus nos desarma. E enquanto não nos esvaziarmos, Cristo não nos encherá. Aqueles judaizantes estavam cheios de si, cheios da sua justiça própria, orgulhosos de seus feitos, mas não conheciam que eram miseráveis, dignos de compaixão. Muitas vezes achamos que já sabemos de tudo, que não precisamos mais aprender mais nada. Parece que já o que aprendemos de Cristo é o suficiente. Já estamos agora completos. Alcançamos o alvo já. Fomos salvos, não precisamos mais conhecer a Cristo. Na verdade, isso parece ser uma confiança em Cristo, mas na verdade é uma confiança em si mesmo. Naquilo que você já fez. É uma autoconfiança. Porque se nós realmente entendêssemos a nossa miséria, nunca tiraríamos os olhos de Cristo. Nós seríamos como crianças querendo aprender cada vez mais do Senhor. Porque nós estamos nos tornando algo ainda. Nós estamos aprendendo ainda sobre o Senhor. E nunca iremos aprender completamente, porque Deus ele é inesgotável. A gente está sempre tendo que nos aperfeiçoar. Deus não, porque Ele já é perfeito. Mas nós somos criaturas. Somos criaturas, não somos Deus. Nós não conhecemos nem aquilo que temos domínio.
nós não conhecemos plenamente nem as coisas relativas muitas vezes ao nosso trabalho, à área que nós atuamos, quanto mais do mundo. Ninguém conhece todas as coisas do mundo, todas as riquezas, todos os detalhes. Ninguém, quanto mais do universo e quanto mais daquele que criou todas as coisas. Por isso devemos sempre nos avaliar. Será que não me tornei autossuficiente? Será que eu preciso abandonar alguma coisa em mim que está me impedindo de querer conhecer mais a Cristo? E é por isso que quando nós nos convertemos, nós iniciamos um processo de conhecer a Cristo, que perdurará, começa aqui, mas perdurará por toda a eternidade. Passaremos a eternidade conhecendo mais a Cristo. Por isso que conhecer a Cristo e nos tornarmos como Ele é o maior, e nos tornarmos parecidos com Ele, é o maior alvo da nossa vida. O texto nos deu 2 passos para a gente seguir nisso. O primeiro é abandonando a nossa autoconfiança. O segundo é buscando uma comunhão progressiva com Jesus. Versículo 10 vai dizer: quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Isso não é algo que experimentamos uma vez na vida. Esse conhecimento, essa participação nos sofrimentos, esse tornar-se como Ele em sua morte, não é algo que experimentamos uma vez só, mas é algo que devemos experimentar diariamente. É algo que devemos procurar conhecer, e um conhecer que envolve muito mais do que algo intelecto, mas envolve o coração, a alma, uma entrega, envolve uma verdadeira comunhão. Isso é algo que deve ser constante em nossas vidas. Enquanto os judaizantes tentavam fazer os outros parecer-se com eles, Paulo estava querendo ser parecido com Cristo. Paulo estava querendo que os outros se parecessem mais com Cristo também. E ele podia pensar: que diferença faz os meus ancestrais? Que diferença faz de que tribo eu sou dos judeus? De que diferença faz a minha genética, a minha posição no judaísmo? De que diferença faz tudo que eu conquistei? Nada! Quando o assunto é Cristo, só uma coisa importa: conhecê-lo e ser por Ele conhecido, ser achado nele. Para Paulo, o esforço dele não era acrescentar algo à obra do Senhor, pois ela já foi completa. Jesus Cristo na cruz disse: está consumado, Ele completou a obra. Mas em conhecer, o seu esforço era em conhecer mais a Cristo e experimentar a obra de Deus em sua vida. A confiança de Paulo não estava em si mesmo, mas em Cristo. E ele deixou de se gloriar em tudo aquilo que ele se gloriava antes, para se gloriar e para buscar e conhecer mais Jesus. A ambição de Paulo era conhecer mais a Cristo e torná-lo conhecido. Era que a vida de Cristo fosse manifesta cada vez mais em seu corpo. Ele queria ter um conhecimento cheio de vida, da vida de Cristo. Um conhecimento que refletisse em sua vida diária. Pois em Cristo está todos os tesouros da sabedoria. E quando nós nos dispomos humildemente, com o coração aberto, ensinável, diante de Deus para aprender, Ele se revela para nós. Quando nós buscamos ao Senhor, Ele se revela. Meus irmãos, nós vemos por todo o Antigo Testamento, principalmente na época dos reis ali, que eles falharam porque deixaram de buscar ao Senhor. Deixaram de buscar ao Senhor. Na verdade, todo o povo, quando deixou de buscar ao Senhor, eles abandonaram ao Senhor. Quando pararam de buscar conhecer a vontade do Senhor para a vida deles, eles abandonaram o Senhor. E começaram a conhecer o quê? Os ídolos. Começaram a conhecer outras coisas. Começaram a não ter mais Deus como aquele que não vê mais as coisas através da lente de Deus, mas através da sua própria lente. Eles mesmos achavam que tinham conhecimento o bastante de Deus e que agora talvez não precisassem mais buscar a face de Deus. Mas Deus quer que sejamos como crianças ensináveis, desejosos de aprender. Aqueles que são como crianças, aqueles que sabem que seu propósito é viver para Cristo, para conhecê-lo, e deixam que Deus os molde como o oleiro moldando o barro. Esses cada vez mais vão assumindo a forma, cada vez mais vão se tornando um vaso
de honra para a glória de Deus, vão se tornando cada vez mais parecidos com Cristo, vão cada vez mais conhecendo o poder, a graça, o favor daquele que criou todas as coisas, daquele que imprimiu um DNA para cada pessoa, daquele que é grande, daquele que é inexaurível, inexaurível, daquele que é inescrutável, daquele que é insondável. Essa pessoa cada vez mais vai conhecendo esse Deus. E Deus se revela para cada um à medida em que a pessoa se permite, à medida em que a pessoa busca conhecer esse Deus, conhecer esse Jesus. Nós nunca vamos conhecer a Deus o suficiente para pararmos, para deixarmos de desejar conhecê-lo. Portanto, meus irmãos, conhecer a Cristo e se tornar semelhante a Ele é o maior dever, é o maior alvo da nossa vida. Nós vimos aqui que tem esses dois passos, que é deixar a nossa autoconfiança, que é abandonar essa autoconfiança de que nós sabemos de tudo, de que nós já fizemos de tudo, de que nós não precisamos mais conhecer a Cristo. Essa autoconfiança de que acha que talvez nós somos mais merecedores, de que os outros que precisam conhecer a Cristo. Não, todos nós precisamos conhecer a Cristo. O segundo passo é progredir na comunhão com Cristo. Progredir na comunhão. Isso é algo que cada vez mais, todos os dias nós devemos plantar, devemos colher isso na nossa vida. Um conhecimento, cada vez mais buscar conhecer a Deus, participar dos seus sofrimentos e se tornar semelhante a Ele. Cada vez mais morrer para o pecado, viver para Deus. Cada vez mais matar o nosso egoísmo, matar o nosso egocentrismo e vivermos para Deus. Portanto, meus irmãos, precisamos crescer no conhecimento do Senhor. Como diz Oséias, capítulo 6. Conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Pois desejo misericórdia, versículo 6, e não sacrifícios. Conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Precisamos estar firmados no conhecimento do Senhor, para sermos cada vez mais maduros na fé, para cada vez mais estarmos alinhados com a vontade do Senhor. Precisamos conhecer o Senhor para que Cristo seja conhecido pelas outras pessoas através de nós. Precisamos cada vez mais ter esse relacionamento discipulador com Deus, nosso discipulado com o Senhor, que cada um tem, a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com Deus individual, e também o nosso relacionamento discipulador com outra pessoa, com alguém que também está no caminho, com alguém que está discipulando, com alguém que está conhecendo a Jesus, e a gente caminhando também juntamente com a igreja, cada vez mais aprendendo do Senhor, conhecendo o Senhor, conhecendo a sua vontade para nós hoje, para a nossa igreja, a vontade do Senhor para a nossa vida. Que nós possamos nos tornar cada vez mais como Cristo, possamos cada vez mais amadurecer na fé, para não sermos mais como ondas levadas pelo vento, por cada vento de doutrina, por cada ensino novo, mas que possamos nos fortalecer naquilo que ouvimos desde o princípio, naquilo que nos foi revelado pela palavra do Senhor. Pois a palavra, mesmo estando fechada, mesmo estando completa, mesmo já tendo aqui a palavra há milhares de anos, ela ainda nos revela a Cristo e continuará a revelar, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Amém? Deus abençoe. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela Tua palavra, que nós possamos Te conhecer mais e mais. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Tira de nós toda a autoconfiança. Nos ajuda a Te buscar. Nos ajuda a querer Te conhecer mais, Senhor, pela leitura da Tua palavra, pela meditação da Tua palavra, pela comunhão com os irmãos, por desejar aprender de Ti, Senhor, por orar, cada vez mais buscar a Tua face, Senhor, conhecer a Tua vontade para a nossa vida, cada vez mais nos tornarmos semelhante a Cristo, ser participantes do Seu sofrimento, Senhor. Nos ajude, Deus, para que possamos ser participantes da Sua glória. Em nome de Jesus, Pai, é isso que nós pedimos. Abençoa a nossa igreja, nossas igrejas, abençoa os nossos irmãos. Em nome de Jesus, abençoa quem está ouvindo nesse momento.
seja com a sua família, seja com o seu coração. Fortalece-nos, Senhor, pois na tua palavra depositamos a nossa esperança. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, até a próxima e estamos juntos.